O episódio já começa com o Jugo chorando o leite derramado. Então, temos o episódio 40 de Jujutsu Kaisen, onde o Jugo tomou um pau pra nunca mais esquecer. Mas bem, o episódio começa mesmo com o Megumi que está sofrendo com a nova habilidade do Toji, o teleporte. Toji está cercando o Megumi como um gato cerca um rato. O Megumi está muito chocado com a velocidade do Toji. Ver o que o maluco fez com o Dagon não foi o suficiente. Inclusive, fica a questão, o Toji não deveria ter ido atrás do Jugo. Ele certamente sentiu a presença do espírito, certamente sentiu a presença do dedo do Sukuna e daqui a pouco, a presença do Sukuna vai cobrir toda essa região. E como ele não vai, isso quer dizer que o Megumi é o mais forte. Sabe-se lá como, ele teria o poder de derrotar o Sukuna. O que acho uma loucura, não existe um mundo onde o Megumi seria capaz de dominar o próprio feitiço com perfeição. Mas enfim, voltando para a batalha de pai e filho. Apesar da clara diferença de força, o Megumi quer tentar sair na mão com o cara. Graças ao Inumaki, não tem civil na rua, então o Megumi pode enlouquecer com segurança. Tô rindo sozinho ao lembrar dos Shikigamis do Megumi. Enfim, Megumi começou a entoar um mantra para ganhar confiança, até encarar o Toji nos olhos e peidar na farinha. Toji mal se mexeu e o leite com pera já tava em choque. Aí numa tentativa de defesa, ele lança os coelhos. Ao mesmo tempo, o Sukuna toma o controle do corpo do Itadori. Aí fica subentendido que, na visão do Toji que está agindo por instinto, o Megumi ainda é o ser mais forte. Obviamente, não faz sentido. Ou então, ele teria atacado o Megumi e não o Dagon. Nesse caso, o que move o Toji já não é mais o instinto de buscar o inimigo mais forte. E outra, isso é só uma desculpa safada. Se o Toji de fato buscasse os inimigos fortes, ele jamais teria ido até o Dagon. Ele teria ido na direção do Jugo, Mahito ou o Geto. Mas enfim, a batalha começa e os coelhos são inúteis. Beleza, os coelhos são uma técnica defensiva que visa a ocultação, o que vale o pensamento, se sua técnica não funciona contra inimigos poderosos, talvez fosse a hora de rever suas escolhas, né? Infelizmente, não existe um botão para resetar a habilidade. A sorte ou não, é que essa técnica possui coelhos infinitos ou então ele perderia outro Shikigami. Mas bem, a luta faz uma pausa rápida para mostrar que o panda está sendo enrolado pelo Kusakabe. O cara está com medo de ir na direção do Gojo por motivos óbvios. Ele entendeu primeiro que o Nanamiki Shibuya não é lugar para níveis 1. Mas o panda não percebe porque ele tem uma mente muito infantil. Chega a ser ingênuo, então o Kusakabe diz que pode ter crianças ainda presas em algum lugar sempre que o panda volta com o assunto Satoru e força o panda a procurar crianças hipotéticas. E seria só isso, mas de repente surge dois ex-seguidores do gueto. Um maluco de tapa-olho e uma loira metida a rica. A dupla não está só, tem mais dois figurantes. Kusakabe largou automaticamente a mão das crianças hipotéticas e agarrou a mão do grupo. Ele pensou que se fizesse isso render, não iria precisar ficar inventando desculpas para não ir até o Satoru. Mas aí, o cenário muda e voltamos para o Megumi apanhando como se fosse um idoso na frente da polícia de São Paulo. Então tem mais um corte e agora vemos que o diretor Yaga trouxe a Shoko e montaram um posto médico em Shibuya. Então tem outra mudança e voltamos para o Toji na sua versão Exterminador do Futuro caçando o Megumi. E esse, tem um plano meio ridículo. Como a Shoko está próximo e ele sabe disso porque levou o Inu até ela. Megumi está tranquilo, tipo, se me machucar está suave, a mulher me passa uma dipirona e já era. Tirando o Toji como merda. Esperar vencer e ainda sair em condições de andar com as próprias pernas é loucura. E obviamente, o plano dá muito errado e o Megumi quase morre. Mas bem, o boneco atrai o Toji para um beco estreito e espera o Toji atacar enquanto saca uma espada da sua sombra. O plano é bem simples, Megumi vai esperar o Toji atacar igual o pessoal espera o Cactu no joguinho do dinossauro do Google. Só que, no lugar de pular, ele cria um poço com sua sombra onde o Toji tropeça e perde o equilíbrio. O Toji que tinha jogado o pedaço da nuvem auspiciosa na casa do caralho, de repente estava com ela na mão espetando no Megumi. Graças ao tropeço, ele erra um ponto vital, mas ainda acerta o Megumi que aguenta a dor e tenta sapecar o Toji com sua espada. Momento em que o Toji dá uma boa olhada na cara do malandro e pensa, já deu por hoje, daqui a pouco vão me cobrar pensão. Então temos revelações, Toji de repente lembra do acordo que fez com o velho Zenin sobre a venda do Megumi para o clã Zenin. O instinto de pai fez ele perseguir o Megumi, mas foi só quando sentiu que estava muito próximo do filho que ele despertou de vez. Como um bom mentiroso, depois de repetir inúmeras vezes que não se importava, a primeira coisa que faz ao recobrar sua lucidez, é perguntar qual é o sobrenome do Megumi. E depois de descobrir que não é Zenin, ele mostra o quanto adora ser pai e enfia a estaca na própria cabeça. Megumi não entende nada, até porque o rosto do cara muda. Mas ele decide não pensar nisso agora. Então toma uma decisão inteligente, ir até a Shoko e se curar, porém, ele toma uma decisão horrorosa no segundo seguinte. Ir ver se a Maki e os outros estão bem. E a resposta é meio óbvia, se estivessem, talvez tivessem ido ajudar ele.
No entanto, como o único com a mente normal é o Kusakabe, Megumi decidiu ir ferido e sem energia. Gostaria de saber que tipo de ajuda ele iria dar nessas condições. Mas bem, ele nem chega a andar muito, isso porque o loirinho surge do Vale da Morte e ataca ele pelas costas. O loirinho já não tem marca nenhuma nos olhos, mas como ele não sabe como o próprio feitiço funciona, ele escolheu ficar em Shibuya. Ele é outro que só a burrice não explica, entretanto, a mão invisível do roteiro não protege ele. Mas enfim, nesse meio tempo, é mostrada a ruptura entre os seguidores do gueto. A Mona dos mamilos de coração é neutra. Ela só não quer ver elas lutando entre si. As duas colegiais emocionadas querem recuperar o corpo do gueto e sabemos como terminaram. Já a metida rica e o pirata querem ajudar o falso gueto, já que o plano dele, de certa forma, está indo na direção do que o gueto original queria. Dessa forma, é como se estivesse herdando a ambição do velho gueto. O grupo obviamente não entrou em acordo e se separaram. A Mona foi a mais esperta e deve estar viva até hoje. Mas então, voltamos ao presente com o Kusakabe tendo ideias. A conversa é curta, a falsa rica insiste que só existem duas rotas, lutar ou se render, mas o Kusakabe pensa com carinho e decide lutar. Ele lança um novo estilo sombra, técnica criada a partir do domínio simples. O que é confuso, feitiços podem ser criados, é isso mesmo, enfim, a luta nem acontece. Uma explosão e uma risada ecoa pela região. Jugo está na sua dura missão de relar a mão no Sukuna. Nunca existiu um espírito tão arrependido na vida. O Jugo dá a vida e usa diversos golpes diferentes, ele tenta acertar o Sukuna com tudo, jatos de lava, balas de lava, canhão de lava com o vulcão da cabeça. Mas nada alcança o Sukuna que segue amassando o espírito com movimentos simples. Jugo até cria um mar de lava, mas nada funciona, Sukuna é intocável. E só isso já seria bom, mas o Sukuna é pilantra, fica provocando e humilhando o Jugo. E enquanto a batalha está acontecendo, Kusakabe sente que estão indo na direção dele e ele decide fugir. Aí acontece algo completamente sem sentido. Os figurantes dos seguidores do gueto não fogem, no lugar disso, eles decidem impedir que o Kusakabe fuja. Tipo assim, não faz sentido. Isso acontece só para mostrar o estilo de luta do Kusakabe. Estilo que ninguém se importa. No momento, o que todo mundo quer ver é Sukuna humilhando o Jugo. Mas enfim, Kusakabe elimina os figurantes enquanto o Jugo oblitera um prédio enquanto invoca um feitiço poderoso. Jugo usa a sua técnica máxima, o Meteoro. O que é um nível de feitiço supremo. É um dos feitiços mais poderosos perdendo só para a expansão de domínio. E falando do Meteoro, o feitiço é uma mistura da energia do espírito com vários detritos do ambiente. O feitiço possui uma gravidade própria e é capaz de puxar até um carro. Mas isso é só no início, uma vez pronto, não puxa mais nada. Pois bem, o Kusakabe vence os carinhas lá no chão, mas não consegue fugir porque o Sukuna surge no meio, entre o panda e ele enquanto diz, estátua. Quem se mover é a mulher do padre. Na verdade ele diz que vai matar quem se mover antes que ele dê permissão. Lembrando que o meteoro do Jugo está caindo. Sukuna segura todo mundo e quando o meteoro chega a uns 20 metros de altura, talvez mais, ele libera o grupo. O pessoal do gueto se fudeu legal, né? De quem será que foi a ideia de subir nessa merda? Mas enfim, o meteoro cai e oblitera a região. O Jugo fica satisfeito já que nem o Sukuna deveria sair ileso. O que o próprio Sukuna confirma, o feitiço tem o poder para o ferir, porém, o Sukuna não é trouxa de levar o negócio de peito aberto. Depois de quebrar a pouca alegria do Jugo, ele questiona o porquê o espírito não está usando o seu domínio. E isso é influência do Satoru Gojo. Como o Satoru foi capaz de superar o domínio dele, o Jugo imagina que o Sukuna também será. Então o Sukuna zomba mais um pouco do espírito e decide o enfrentar no seu próprio caminho. Sukuna então diz algo e pronuncia fugar, gerando chamas na ponta dos dedos. A chama é fluida como uma serpente. Aqui, irei roubar um pouco e dizer que essa técnica se chama forno, mas isso é tudo. Dito isso, Jugo fica chocado, ele não esperava ver o Sukuna produzir fogo. O Sukuna também fica surpreso, já que acreditava que o seu feitiço era de conhecimento público. Até seria, se em Jujutsu existisse aula de história. Mas bem, Jugo é um espírito, essa é a desculpa usada. De qualquer forma, Sukuna diz que não vai revelar o seu feitiço, seria escroto da parte do escrotizador. Então manda o Jugo se armar para o duelo. De um lado, Sukuna cria uma flecha e do outro, Jugo cria uma bola. O que automaticamente, deixou claro quem seria o vencedor. A temperatura sobe e quando chega no ápice, a dupla ataca. Então a cena muda, vemos que o Jugo é mais humano do que ele mesmo imaginava. Já que ele cria uma ilusão onde se despede da Hanami e do Dagon, além de mostrar uma esperança cega no renascimento. Mesmo sabendo que não renascerá como Jugo. Ele também é burro, sem humanos para ter medo do vulcão, o espírito do vulcão não vai renascer. Mas coitado, caiu na conversa de coach do falso gueto e se fudeu. Outro momento interessante é quando o Sukuna aparece, a forma que ele fala sobre como o Jugo não deveria ter pensado ou calculado.
Tudo que tinha que fazer é destruir, queimar e queimar sem se preocupar com quem está queimando até alcançar o Satoru. O que, automaticamente, implica que o Jugo tinha o potencial de alcançar o Satoru e por consequência, ele também. O Sukuna até elogia o Jugo como sendo um poderoso inimigo. Detalhe que ele não diz onde na tabela o Jugo fica, mas ser chamado de forte já foi o suficiente para ele chorar de alegria. O que faz o Sukuna ser mais humilde que o Satoru. Mas é isso, Jugo ironicamente, foi queimado até a morte. E o episódio não acaba, no meio da fogueira, a monge surge como uma fantasma. Sukuna fica curioso, quem é essa peça? A mulher tem uma voz grossa e diz que veio fazer a sala para o Sukuna. O espírito olha de lado, para e pensa, mentira. Uraume mulher, há quanto tempo? Aí os dois começam a fofocar. Enquanto isso a cena muda. 2 horas de episódio já. Bom, no outro lado do mapa, ou quase isso. O Megumi foi para o caralho. Está completamente amassado numa parede enquanto uma coisa humanoide e branca está tentando macetar o loirinho. Aí acontece que, é aqui que termina o episódio. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, enfim. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.